Álvaro, pela confiança de me entregar o púlpito dessa tão respeitável e amada igreja, tão respeitada. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estava vendo o nosso pastor falando aqui e agora, e o aqui e agora é a hora dos adoradores se manifestarem, dos adoradores estarem presentes diante do nosso Deus, em espírito e em verdade. Por favor, se coloquem de pé para uma leitura da palavra. João capítulo 4, versículo 24. É um texto extremamente profundo, extremamente inteligente, mas eu quero trabalhar um pouco mais na simplicidade dele. Talvez fique mais fácil entendermos algumas coisas que estão à nossa frente e não percebemos aquilo que devemos fazer. João 4, 24. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que nenhuma só palavra seja dita sem teu consentimento. Continue edificando o corpo de Cristo neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto, por um bom tempo, complicou muito a igreja do Senhor em vários países. Por causa dele, lamentavelmente, muitas heresias aconteceram e muitas coisas que foram interpretadas de uma maneira inadequada também surgiram por causa de uma interpretação um tanto quanto equivocada. Eu me lembro que no início da década de 70, igrejas foram fechadas e também placas foram retiradas da igreja. Agora não existe mais a denominação fulana de tal. Existe agora o local dos adoradores. Então, lamentavelmente, essas coisas aconteceram em vários países do mundo. Talvez porque as pessoas querendo mergulhar em alguma coisa que achavam que fosse mais profunda, se esquecem de que Deus, apesar de ser tremendo, apesar de ser poderoso, Deus é um Deus tremendamente simples e descomplicado. Nós às vezes complicamos as coisas de Deus, ou pelo menos tentamos fazer isso. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, exatamente porque Ele é Espírito. E quando nós vivemos a simplicidade da vida no Espírito, há um discernimento da vontade dEle, do entendimento da sua palavra, da compreensão daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Jesus está aqui agora nesse texto, saindo da Galileia, indo para a Judeia. Há quem diga que havia um espaço ali de 270 quilômetros de um lugar para o outro. Isso aconteceu também após muitas pessoas serem batizadas, serem abençoadas ali. E Jesus então acaba parando no poço de Jacó. E ele para ali sozinho. O Senhor Jesus sempre andava acompanhado, mas ele gostava da solitude. A solitude não é a solidão. A solitude é você estar sozinho consigo mesmo em determinados momentos na vida, não apenas consigo mesmo, com o seu eu, claro, e com o Senhor. A solitude é fundamental. Há pessoas que entendem que a solitude é a solidão. Nada disso. É você estar a sós consigo mesmo, estar a sós com o seu Deus, com os seus pensamentos e colocar a sua casa em ordem e poder meditar. O Senhor Jesus, vez por outra, se ausentava e buscava esta solitude no aconchego do Pai.
E às vezes, sabendo que coisas poderiam acontecer, porque Ele é Deus, e essas coisas que poderiam acontecer, Ele delas se aproveitaria para deixar uma mensagem mais clara ao mundo. Estava sozinho, e de repente surge ali uma mulher samaritana, e os samaritanos não se davam com os judeus, porque, como os senhores e as senhoras sabem, eles eram uma mistura de ninivitas como judeus, não eram considerados judeus de raça pura. E de repente o Senhor Jesus começa a conversar com aquela mulher, e começa a falar com ela, a dialogar sobre a água da vida. O Senhor Jesus lhe pede água, ela diz: como tu, sendo judeu, parafraseando o texto e andando um pouco mais depressa nele, como tu, sendo judeu, pode pedir a mim, que sou uma mulher samaritana, a água para que possas beber. E o interessante é que Jesus se aproveita daquele momento do judeu e da samaritana para dialogar com ela, para apresentar-se a ela como aquele que tinha a água da vida, para que as pessoas que viessem a beber desta água jamais tivessem sede. E ali o diálogo acontece, e a vida dessa mulher é revelada. O Senhor chega para ela e, conversando, antecipando as minúcias do texto, diz: tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. E o Senhor Jesus vai continuando o diálogo até chegar ao verso 24 e diz: olha, mulher, Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ela disse a seguinte palavra: eu sei. Aqui agora nós devemos saber, eu sei. Ela começou a entender, a compreender pelo Espírito aquilo que o Senhor queria. Ela disse: eu sei que o Messias vem. Jesus diz: eu sou. E de repente, quando ela tem uma experiência com o Senhor, e quando ela ouve a palavra do Senhor, eu me lembro bem: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, e a palavra do Senhor nos purifica. A palavra do Senhor trata com o nosso eu em profundidade, trata com o nosso ego, trata com as nossas emoções, trata com os nossos sentimentos, trata com o nosso espírito. E retornando, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não é um Deus almático, e nós não somos espiritualoides, nós somos pessoas que vivemos a vida espiritual, num sentimento espiritual, num momento espiritual. Não adoramos ao Senhor tão somente na alma, espírito, alma e corpo irrepreensíveis, mas tudo começa no espírito, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher sai anunciando: encontrei um homem, encontrei alguém. Aquela mulher samaritana tornou-se assim uma pregadora do Evangelho, profetizando, levando a palavra que ela conheceu o Messias. Texto riquíssimo. E eu não me esqueço do Senhor Jesus dizendo: não é neste monte, não é em Jerusalém, mas você vai adorar ao Senhor de todo o seu coração. É hora então de refletirmos: como é que nós estamos como adoradores? Somos tão somente membros de uma igreja local? Somos tão somente protestantes, tão somente evangélicos? Muito mais do que isso. Deus nos chamou para adorá-lo, e o que nós estamos fazendo aqui, quando cantamos, quando vocês glorificam da forma que glorificam, quando oramos, nós estamos fazendo um treinamento e ganhando tarimba espiritual para estarmos adorando ao Senhor permanentemente na glória. Isso tudo que acontece hoje é bênção para a nossa vida, mas Deus nos treina, nos
nos prepara para algo maior ainda, quando o contemplarmos e vermos toda a sua glória, todo o seu poder, toda a dimensão, tudo o que Ele tem para nós, e nós, por certo, entenderemos muito bem tudo aquilo que Ele nos falou e tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ele agora conhece os nossos traumas, nossas marcas, nossos medos, nossas desconfianças, nossos motivos, nossas atitudes. Ele nos conhece em profundidade e em profundidade quer tratar conosco para que sejamos esses adoradores permanentemente, não apenas dependendo de circunstâncias para adorar ao Senhor. Ou seja, se eu conseguir um carro novo, eu adoro ao Senhor e dou testemunho na igreja, o que é muito bom. Se eu passei no vestibular, ou se eu terminei um curso superior, o mestrado, o doutorado, se eu terminei uma pós-graduação, é muito bom, adoramos ao Senhor, mas você deve se levantar na parte da manhã e já dizer, ou com outras palavras, ou repetindo a palavra, mas não como reza, não apenas como alguma coisa decorada. Esse é o dia que o Senhor nos fez, e nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Esse é o dia que o Senhor fez para mim, eu já me alegro nele. E quando você se levanta na parte da manhã, já dá aquela espreguiçada gostosa, e diz assim, aleluia, toda glória ao Senhor, porque eu sou sobrevivente, e sou adorador, já amanheço adorando ao Senhor, porque eu o amo, e se eu o amo, eu o adoro. E quando você vai durante o almoço, no seu café da manhã, ou no seu almoço, você já não faz aquela oração do tu sabes, e mete a comida para dentro da boca, nem dinamizando, porque nós precisamos pelo menos 28 vezes dinamizar, mastigar a comida. Nós engolimos a comida porque temos tanta pressa em fazermos tantas coisas, e a palavra diz que aquele que está na presença do Senhor não se apresse. E na hora do seu almoço não faça a oração do tu sabes. Tem gente que vai almoçar e fala assim, tu sabes, e manda comida para dentro. Vai dormir e cai na cama, tu sabes. Eu me lembro quando eu professava uma outra fé cristã, aspas, eu rezava assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, do Divino Espírito Santo. Hoje nós nem isso às vezes fazemos. Quando você for se deitar, dobre os joelhos da sua cama, que é um lugar de oração também, não é apenas o lugar do descanso, e adore ao Senhor Deus ali. Não adore apenas congregacionalmente, não apenas com os irmãos da igreja, não apenas nas reuniões de oração, não apenas nos grupos de oração, nos ciclos de oração, o que é uma bênção, o que é uma maravilha, mas cante louvores ao Senhor mesmo em meio a tribulações, em meio a dificuldades, em meio a crises. Paulo e Silas estavam presos, e ali eles cantavam e adoravam ao Senhor, porque não se achavam dignos de sofrerem por amor ao Senhor Jesus. E hoje, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é resmungar, é reclamar, é murmurar. E uma das definições da palavra murmuração é conservar a própria tristeza. Meu irmão, minha irmã, não conserve a própria tristeza, porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Adore ao Senhor em meio à tribulação, adore ao Senhor em meio à dor, porque você é adorador. Você vive para louvor e glória do seu nome. Não é levado pelas emoções. Saiba que obedecer, lembre-se, você sabe disso, é melhor do que sacrificar. E a adoração pode ser feita e deve ser feita exclusivamente pelo trabalho da cruz. O apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. É obra da cruz. Nós precisamos estar crucificados com Ele e pararmos de descer da cruz vez por outra. O permanecer na vida de cruz
é fundamental para aqueles que são adoradores conhecer o trabalho da cruz. Não são métodos. Deus não precisa de métodos. Hoje nós estamos vendo um sincretismo religioso e pessoas usando métodos para atraírem outras. O que vai atrair as pessoas a Cristo é aquilo que o próprio Senhor Jesus fez, é revelarmos a essas pessoas, é levarmos essas pessoas à revelação de que Ele é o Senhor, para que essas pessoas se tornem adoradores ou adoradoras do Senhor. Lá estava o Senhor com a mulher samaritana, mostrando essas coisas. Não é o método do judaísmo, não é o método de outras religiões, não é aquilo que aprenderam na Babilônia, não é aquilo que aprenderam com os gregos, não é aquilo que aprenderam com os romanos. Deus é tremendamente simples, adore-o na beleza de sua simplicidade, aleluia! Na beleza da sua glória e em total simplicidade no seu coração. Jesus falou com aquela mulher: vós adorais o que não conheceis. Será que estamos adorando aquilo que não conhecemos? Será que estamos adorando tão somente aquele Deus que nós tivemos uma experiência de conversão com Ele, mas não crescemos no aperfeiçoamento da nossa fé, não crescemos no Senhor e continuamos ananicados espiritualmente, com ananismo espiritual? Não, Deus quer que cresçamos permanentemente. Não adianta ficarmos apenas relembrando de coisas boas e de coisas maravilhosas que aconteceram no passado, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, e Deus distribui seus dons e ministérios à igreja, aquela igreja que é adoradora. Não adianta ficarmos apenas na experiência da conversão, mas temos que entrar na experiência da intimidade com o Senhor. É treinamento para estarmos na glória dEle. A comunhão com o Pai gera conhecimento, e esse conhecimento, a consequência dele é a confiança no Senhor. Eu confio no meu Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. Nossa confiança está posta nele. Eu quero deixar 3 coisas, após esse longo introito, para essa longa introdução, para deixar 3 pontos para a meditação dos irmãos e das irmãs sobre a adoração ao Senhor, na simplicidade. Você e o seu Deus. Vocês se lembram da passagem de Ezequiel 44, quando a palavra do Senhor fala sobre os sacerdotes de Zadok? Quando Ezequiel teve aquela visão de servir a casa, uns serviriam a casa, outros serviriam ao Senhor, e aquele que serve ao Senhor, segundo essa visão, é aquele que coloca roupa de linho fino no seu corpo, que é o sacerdote que faz isso para não lhe sobrevir suor. Nós não podemos permitir esse suor na nossa vida, porque somos sacerdotes segundo o Senhor. Deus nos chamou para exercermos sacerdócio. Não vamos colocar roupas pesadas, não vamos colocar lã sobre o nosso corpo espiritual, mas linho fino, azul, púrpura e carmesim. Azul a cor do céu, púrpura a cor do ouro, o carmesim a cor do sangue do Senhor Jesus na sua vida, e você e o seu Deus vão conhecer essas coisas e servir ao Senhor. Não basta servir ao Senhor na casa, essas coisas são importantes. Eu pregar aqui é importante, o pastor pregar é importante, é fundamental, os irmãos ministrarem na adoração aqui na igreja, no louvor, é importante, você servir na introdução, você estar como um zelador aqui no templo, essas coisas todas são importantes, mas aqueles filhos de Zadok serviriam no santuário. Entre no santuário. Quando você vier para cá, para o templo, você veio porque você já tem vida de santuário, vida de adorador, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo do Senhor. E Paulo sabia disso, morria a
cada dia. 1 Coríntios 15, 31. E pelo santuário nós morremos a cada dia, pela nossa intimidade com o Senhor. John Tauler, esse homem disse uma vez: aquele que não conheceu a cruz experimentalmente, não é digna de pregá-la. E somente os adoradores conhecem a cruz experimentalmente, experimentaram na conversão, experimentaram no crescimento. Deus nos faz crescer de glória em glória. Deus não quer que paremos no tempo, mas que vamos crescendo segundo a imagem dele, o caráter dele, a vida dele. E olha que John Tauler, que disse que aquele que não conhece a cruz experimentalmente não é digno de pregá-la, era um frade dominicano, que viveu em 1300 depois de Cristo. Se um frade dominicano disse isso, quanto mais o apóstolo Paulo, e quanto mais nós devemos fazer. Não descermos na cruz, devemos estar crucificados. E quando isso é demonstrado quando alguém te faz uma calúnia, isso é demonstrado quando alguém te dá uma palavra indevida, isso é demonstrado quando alguém gera uma decepção na sua vida. Eu tenho experimentado uma coisa como adorador, e o que eu tenho experimentado? Eu não me decepciono com ninguém. Se você tentar me decepcionar, meu irmão, você perderá o seu tempo. Não me dou ao direito de me decepcionar com ninguém. E você me perguntaria por quê? Por causa da obra da cruz. A obra da cruz me faz relembrar que já decepcionei meu pai algumas vezes, minha mãe, minha filha Alessandra Portela, Ale Portela, que aqui está, meus amigos, Márcio Nobre, que aqui está. Talvez eu esteja decepcionando você aqui agora. Por essa razão, não me dou ao direito de me decepcionar com ninguém, porque eu entendo uma coisa: a obra da cruz é maior do que qualquer decepção que você pode sentir. Pare com mimimi. Nós temos um tal de mimimi. Fulano me olhou com um rabo de olho, como se o olho tivesse rabo. Alguém falou alguma coisa contra mim. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentirem, disserem toda sorte de males contra vós. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Exatamente por convivermos com pessoas que às vezes não estão experimentando a morte de cruz a cada dia. É preciso entender o que é isso. Você e o seu Deus servindo ao Senhor, você e o seu Deus estando diante dele, e a sua ministração de adoração não será uma ministração impositiva, nem coerciva, mas será consequente. Você não é coagido a adorar o Senhor. Vamos erguer as mãos aos céus agora. Vamos agora adorar ao Senhor assim. Vamos adorar ao Senhor assado. Ei, é você e o seu Deus. Adore de pé, adore sentado. Quando vier um comando na igreja para que você se coloque de pé, fique. Quando vier um comando para você se assentar, fique. É a liturgia do culto. Mas você é adorador, adora o Senhor o tempo todo. Aqui, lá no seu trabalho, lá na sua casa, com seus filhos. Deus está te tarimbando espiritualmente para que você treine e já chegue como adorador lá na glória de Deus. Me permitam a palavra, a hipérbole e o exagero. Chegaremos babando lá na glória. Tamanho poder, tamanha glória dele. Nós o veremos face a face, os adoradores o verão, as adoradoras o verão face a face, face to face. E não se preocupe quando alguém surgir diante de você, tentando fazer com que você esteja face to fuça.
Não tenha medo da fuça, aspas, de ninguém, porque o Senhor lhe fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso suportar, eu posso prosseguir, eu posso caminhar. Ninguém vai me impedir de caminhar, porque aquele que começou a boa obra vai continuar aperfeiçoando-a. Você e o seu Deus. Não é apenas o nosso Deus, é você individualmente. Você tem um Deus que é o seu Senhor, que é o seu Pai, que é o seu ajudador. Agora eu quero falar sobre você e a sua ministração. Gálatas 2:20, é a vida que sai da morte, como eu já lhes disse, que vai gerar Gálatas 2:22. Que vai gerar fruto do Espírito na nossa vida, e veremos que somos apenas canal, quando percebemos que já experimentamos essa morte com Cristo, poderemos ministrar. Nós só podemos ministrar no Espírito, se experimentarmos a co-morte com o Senhor Jesus, todos os dias. Homens e mulheres de Deus diziam: morro a cada dia. O apóstolo Paulo dizia: morro a cada dia. Aqueles que não são capazes de morrer a cada dia, não são capazes de gerar vida de ressurreição nos outros, assim como o Senhor Jesus levou aquela mulher samaritana a ter vida de ressurreição, a conhecer ao Senhor em espírito e em verdade. Sabe o que é preciso levantar na nossa vida? Não é o nosso ego, não é a nossa posição, não é a nossa glória pessoal, não é a nossa riqueza, não é o nosso conhecimento científico, tecnológico, não é o nosso conhecimento em qualquer grau, em qualquer esfera. O que nós precisamos fazer é permitir que o Filho seja levantado na nossa vida. Nós que somos adoradores e adoradores, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Levante Jesus na sua vida, que as pessoas não te verão, elas verão ao Senhor Jesus na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Ou seja, João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os adoradores e as adoradoras fluem rios de água viva, quando cantam, quando trabalham, quando caminham, quando dormem. Deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em tranquilidade. É adorador permanentemente do Senhor, ministra ao Senhor. Você e sua ministração, você e o seu Deus primeiro, depois você e a sua ministração nesse treinamento, e a última parte, você e o seu fluir. Agora nós vamos fluir. Eu conheci o meu Deus, eu tive uma experiência única, pessoal, marcante, envolvente, abrangente com o Senhor Jesus. Eu e o meu Deus. Aí eu tive agora a experiência e tenho agora de ministrar ao Senhor. Por conseguinte, ministrando ao Senhor permanentemente, não apenas durante o culto, que é maravilhoso, não apenas durante orações, como eu já disse, que é maravilhoso, mas você e o seu Deus, lá no seu tapetinho de oração. Hoje nós construímos casas, hoje nós compramos apartamentos, mas eu pergunto, tem um lugarzinho lá para você adorar ao Senhor? Ah, pastor, eu não tenho lugar. Você tem um pé de jabuticaba lá no fundo da sua casa? Vá para lá adorar ao Senhor. Você está no ônibus? Pare de resmungar, porque o ônibus está cheio. Diga: Senhor, eu te agradeço porque o ônibus está cheio, mas eu estou mais cheio do Espírito Santo ainda, e já não vou reclamando.
O adorador não é aquele que reclama permanentemente, a mulher que reclama do marido, o marido que reclama da mulher, o filho que reclama do pai, o pai que reclama do filho. Meu Deus do céu, reclama do seu pastor, reclama dos seus líderes, reclamam daqueles que ministram na casa. Meu irmão, minha irmã, passe a ser adoradora, e quando você é adorador, como disse Juan Carlos Ortiz na década de 70, em seu livro Discípulo, você vai respirar o oxigênio do reino, e o oxigênio do reino dos adoradores, do reino do Senhor, é o amor. Onde nós perdoamos, onde nós suportamos, onde nós abençoamos as pessoas. Agora chega então você e o seu fluir. O que está fluindo de você? Águas doces ou águas amargas? O que flui dos seus lábios? Lamentação o tempo todo? Eu nunca me esqueço de uma irmã na igreja onde eu pastoreio. Eu tenho 45 anos de pastorado, 43 anos de pastorado. E nesses 43 para 44 anos de pastorado, eu estou pastoreando uma igreja já há 32 anos. E me lembro que num determinado aniversário, a nossa igreja é muito festeira, festiva na adoração, festeira no Senhor, mas tudo no Espírito, glória ao Senhor. E essa igreja festeira estava uma vez preparando um jantar, eu era novo na igreja, e uma irmã chegou perto de mim, e quando essa irmã chegou perto de mim, ela chegou chorando, e não conseguia balbuciar uma palavra, e eu disse: irmã, o que está acontecendo? E ela chorava. Pastor Lincoln, nós estamos em festa e a irmã está chorando por causa disso? Não, pastor Lincoln, é porque eu nem consigo falar. Fale, irmã. E ela disse: é porque há 30 anos eu estou nesta igreja, e há 30 anos em todas as festas eu sirvo o arroz. Que bom, irmã. Mas hoje não sou eu quem está servindo o arroz, tem outro servindo o arroz no meu lugar. Ei, larga de mimimi, você não precisa disputar posição com ninguém, porque o adorador já tem a posição de adorador, está pronto para servir, está pronto para estender a mão, está pronto para abençoar. É você e o seu fluir de águas límpidas, mente, emoção e vontade, intuição, comunhão, consciência. Quer fluir? Flua no Senhor, na liberdade do Espírito Santo. É a vida depois da vírgula. O Senhor Jesus Cristo disse, tem algumas traduções que tem vírgula, tem outras que dizem, e disse Jesus: eu vim para que tenhais vida, vírgula, e a tenham em abundância. Você tem a vida depois da vírgula, como escreveu Délcio Meirelles uma vez em seu livro. Você tem a vida depois da vírgula, e o que é a vida depois da vírgula? É a vida de adorador, é a vida abundante, é a vida no fluir do Senhor. Você tem vida, meu irmão, morte para o pecado, morte para o ego, morte para o mundo. Jesus, o modelo, Jesus, nosso modelo, se entregou para que vivêssemos. Então, irmão, viva, e viva feliz apesar de... Ou você acha que Deus nos chamou para a vida mole? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e no original diz: eu conquistei o mundo. Conquiste o mundo e prenda-o debaixo do seu pé, e permita que a sua adoração flua diante do Senhor, a sua ministração, o seu fluir diante do Senhor. Jesus se entregou para que vivêssemos. Eu nunca me esqueço de uma adoradora que viveu na igreja local onde eu pastoreei, e aquela adoradora chegou para mim uma vez no altar da igreja, o altar menor, a igreja é pequena, mas nos degraus, irmã Maria Alves, e quando a irmã Maria Alves chegou perto de mim, uma baixinha de oração, ela começou a suspender um pouco a sua sainha. Falei: meu Deus do céu. E quando ela começou a mostrar a sua sainha, ela mostrou calos nos seus joelhos. Adoradora.
E quando ela mostrou calos em seus joelhos, porque o adorador é intercessor também, ela disse: pastor Lincoln, sabe por que eu estou com esse calo nos meus joelhos, esses calos? Eu falei: não, de tanto orar por sua filha Alessandra Portela. Mas amém, irmã, glória a Deus. Ela disse: tem 3 anos que eu estou orando por ela. E de repente a minha filha, pouco tempo depois, aparece com uma dor de cabeça. Minha filha aparece com os olhos sem enxergar direito. E foi acometida por um mal que só um milagre permitiu que ela estivesse aqui. Porque uma adoradora intercessora intercedeu por ela. Uma irmã na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, lá da Rocinha, aquelas irmãs do ciclo de oração, de Coquinho, intercessora, adoradora, estava intercedendo na sua ministração, no seu fluir, fluindo, intercedendo por seu filho Orígenes. E ela dizia: Deus, salva meu filho Orígenes, lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, salva meu filho, meu Deus, salva meu filho. E o filho chegou, e ele era traficante na Rocinha, e quando ele chegou, ele disse: mãe, não fale meu nome para Deus, porque eu sou do diabo. E aquela intercessora, aquela adoradora, aquela que fluía, olhou para ele com ternos olhares de amor e disse: eu não criei filhos para Satanás, eu criei filhos para Jesus. E aquele moço caiu no chão e se converteu com lágrimas ali, e hoje é pastor de uma igreja batista. Porque estava aquela adoradora que não resmungava, que não reclamava, porque o adorador pode interceder também no Espírito, porque ele vai fluir. Oh, glória a Deus! Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se glorifique na minha vida. Zoe, vida espiritual, João 12, 24 a 25, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se esse morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Isso é posição do adorador, porque o adorador produz muito fruto, a adoradora produz muito fruto. Pentecostes sem Calvário não vale nada. Renovação espiritual sem Calvário não vale nada. É vida de Calvário, de morte para o mundo e ressurreição como adorador. Não é vida de psique, vida de alma, é vida de Zoe, vida do Espírito. Romanos 7,1 fala sobre as 2 leis, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. A lei da aerodinâmica espiritual que vence a lei da gravidade. Como anda você e o seu Deus? Como é que vocês andam? Como eu ando com meu Deus? Como eu ando com a minha ministração? Como nós andamos com a nossa ministração? Como eu ando com o meu fluir? O que tem fluído de mim? Águas vivas ou águas amargas? O que tem fluído de vocês? Você e o seu Deus, você e a sua ministração, você e o seu fluir, servir no Espírito, romper no Espírito, andar no Espírito, você vai se encontrar com o Senhor Jesus no poço de Jacó, e sairá anunciando ao Senhor para louvor da sua glória. Eu posso orar com a igreja, meu pastor? Por favor, se coloquem de pé. Ei, meu Deus, dá aquela espreguiçada assim, aleluia. Aleluia! Você é chamada para ser adoradora, você é chamado para ser adorador o tempo todo, não é para ser resmungador, não. Eu ensaiei a semana inteira para cantar, aí o pastor colocou só um irmão para fazer o louvor, morra mesmo. Pastor me chamou para pregar hoje, mas de repente outro que pregou no meu lugar, morra mesmo. Experimente a morte com Jesus, para ser adorador em espírito e em verdade, para ser adorador em espírito e em verdade. Posso orar com você? Eu não vou orar por você, mas nós vamos orar juntos.
Eu quero orar com você. Eu quero que você ore comigo, para que eu ore com você também. Dê uma palavra de louvor, de adoração ao Senhor, aí onde você está, adore ao Senhor. Diga uma palavra de louvor, diga uma palavra de adoração, diga alguma coisa: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Não é apenas repetir como um papagaio, mas é adorar ao Senhor, é treinar nesta terra, é buscar tarimba espiritual, personalidade espiritual de adorador, de adoradora. Pai, nós estamos aqui com esses adoradores e com essas adoradoras, com esse povo submisso à tua vontade, com esse povo que pode te adorar, que pode fluir na ministração pessoal, que pode te adorar, que pode experimentar a comorte com o Senhor Jesus, que pode dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o teu nome pelos adoradores que aqui estão, pelas adoradoras que aqui estão, que em o nome do Senhor Jesus, um grande avivamento, Pentecostes, ó Deus, como consequência do Calvário, venha permanentemente na nossa vida, em nome de Jesus. Queremos Pentecostes sim, mas queremos vida de Calvário, para experimentarmos a vida de ressurreição, e de adoradoras e de adoradores. A ti toda glória, a ti toda honra e a ti todo louvor. Louvado e glorificado seja o teu nome, louvado e glorificado seja o teu nome, louvado e glorificado seja o teu nome, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Obrigado por esse privilégio, meu pastor. Pastores, obrigado por vocês terem tido a paciência de me ouvirem. Posso pedir à igreja que se assente? Por favor, se assentem, por temos avisos finais. Minha filha Alessandra Portela, advogada, serva de Deus, professora universitária, está aqui. Milagre de Deus na minha vida, milagre de Deus para a vida de muitas pessoas, e hoje está aqui também como adoradora. Deus abençoe você sempre, continue te abençoando sempre, em o nome do Senhor Jesus. A Ele glória, honra e louvor.